Muito bem. Qual é a origem do povo de Israel? Nós conhecemos aqui a origem de Abraão. Biblicamente falando, o Abraão, ele deu origem aos povos. Começou com Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, né? O Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos foram lá para o Egito tiveram problemas ali, viraram escravos, e de lá saíram por Moisés, foram para uma nova terra. Aí vem a pergunta, alguns defendem, inclusive eu vi o pastor Rodrigo Silva falando com autoridade. Eu não tenho autoridade para falar disso, mas eu gostaria de questionar, né, biblicamente falando aqui, o texto que fala que Abraão, ele teve terras, teve muita riqueza, foi muito rico. Eu vi ele comentando que ele comprou muitas terras aqui. Eu não pesquisei o assunto profundamente, mas o texto do que a gente encontra, assim, lembrando de memória, ele comprou uma terra de Et, né? Ele morreu, ele estava andando, ele era um andarilho, era um peregrino, as suas riquezas eram móveis que ele levava. Há alguns comentários que ele tinha muita terra por ali espalhada. Não sei exatamente que terras eram essas, mas a terra de Canaã foi promessa que seria toda dele, ok? Toda a terra que ele iria tocar, né, seria abençoada, a sua descendência iria ter aquela terra. Mas ele mesmo em si, o que parece no texto bíblico, é quando a Sara morre no capítulo 23, em que ele pede uma terra para os filhos de Et para enterrar sua morta. As pessoas queriam dar para ele, mas ele não queria que fosse de graça, ele queria comprar. Aí ele compra uma terra, uma caverna, caverna de Macpela, parece Cametá, né? Macpela, né? Eu só lembro da cidade de Cametá, que tem um texto bíblico que fala Aquemetar, né? Mas o nome do local ali é Caverna de Macpela, onde ela foi enterrada ali, um buraco ali cavado, coloca ali, e aí ele vira uma espécie de mausoléu da família, né? Onde todo mundo é enterrado ali, né? Fica só o cadáver da pessoa ali. Então o único momento que aparece ali, que ele tem uma terra comprada ali, é essa terra ali. Ele é um estrangeiro e morador, né? Ele mora ali ao redor, porque a terra é muito vasta, a gente não vê muitos povos ali. E Abraão, qualquer lugar que ele pisasse, poderia ser dele naquele exato momento. Não sei qual é o texto que a gente pode aplicar para afirmar que ele tem muitas terras ali. Talvez que ele dissesse que era dele. Mas aquele lugar que ele achou bonito para enterrar sua morta, tinha dono. E teve que comprar, e foi lá e comprou aquela terra ali. Certo? Então, alguns comentaristas, né, inclusive o pastor e arqueólogo, né, Rodrigo Silva, afirma que aquela terra ali era tudo dele, ele comprou. E depois de muito tempo, ali as terras, o povo de Israel foi retomá-la e não conseguiu. A ideia principal da orientação de Israel é que eles pudessem conversar, dialogar, mas senão ia para a espada, né? Mas a impressão que eu tenho, lendo o texto bíblico, é que nem todas aquelas terras que Israel queria era de fato de Abraão. Primeiro, que Abraão comprou terras ali, a gente não sabe quais são elas, não estava marcadinha ali. Eu tenho essa casa aqui, nós temos essa casa, e minha esposa, né? Nossos filhos ali. Se eu abandonar aqui daqui a alguns anos, alguém vai dominar e vai ser difícil eu tomar de volta. Eu tenho um documento da terra ali, mas eu tenho que pagar o IPTU, né? E os outros documentos para poder eu ter direito. Isso é uma regra, né? Senão, por usucapião, alguém vai tomar. E Abraão, depois de muito tempo ali, por usucapião, perdeu aquela terra ali. Alguém pode até justificar que aquela terra era de Israel, mas não é. Esse é um assunto muito complicado, né, para a gente brigar. Inclusive Israel agora, israelenses, não estão numa terra que de certa forma seria Israel do passado. Foi uma terra comprada ali. Eu gostaria até de provocar os nossos amigos e irmãos, né? Quando o pessoal mostra as fotos de Israel, que seria o túmulo de Israel, de Jesus, será que é o mesmo túmulo de fato? Será que não foi construído só para dar uma ideia de como é que seria? Essa ideia, né, de mística de Israel passado é a mesma coisa? Não é. A gente ganha dinheiro com isso. Você vai para a nova terra, né, para as terras de Jesus, ali onde Jesus andou. Lá tem os rios Jordão, vai lá e se batiza, né? Eu vi muita gente se batizando lá, como se estivesse recebendo o poder. Isso me parece muito estranho.
usar kippah na cabeça aqui, né? Enfim, é algo para mim soa como absurdo. Então Abraão ele compra aquela terra. O que aparece ele comprando essa terra aqui, literalmente. Ele poderia ter outras terras, mas se perdeu ao longo do tempo. Você tem que dominar, você tem que participar. Mesmo você tendo terras, você colocando sinais ali que é teu ali, vem o cara que quer tomar. Os povos antigos eram assim, Babilônia e outros impérios, eles dominavam tudo. Isso aqui é meu. Se você quiser ser teu ali, você tem que pagar impostos para mim. E vai ser teu. Teu entre aspas, que é o Estado, né? E hoje até hoje nós temos, para ser meu, tem que pagar alguma coisa para o Estado. Às vezes eu não pago porque o Estado não está cobrando, mas em algum momento ele vai cobrar. Então, quando o povo de Israel vai dominar aqueles povos ali, eu acredito que Deus ele permitiu e vai lá. E essa terra aqui poderá ser tua, mas tu conversa com o povo, se eles quiserem, eles vão ser dominados. Caso não queira ser dominado, vai com a força, vai com a espada e faz aquilo que é necessário. É assim. Mas dizer de maneira miraculosa, né, que aquilo era de Abraão e eles foram pegar de volta o que era de Abraão, eu não vou por essa linha aqui. Me desculpe, né? Biblicamente fazendo esse ponto aqui. Agora tem um ponto, né? Questão teológica, né? A questão de escavação ali, que é uma ferramenta que eu não tenho para argumentar. Mas olhando o texto aqui, é só isso que a gente pode tirar, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que isso possa provocar em você o desejo de estudar a palavra de Deus com afinco, somente a Bíblia por ela explicar, nada mais, tá certo? Um forte abraço, meu amigo, e que Deus abençoe grandemente a mim e a você sempre. Até a próxima.